Esta idosa humilde, com os olhos marejados de anos de esquecimento, voltou à mansão que um dia a viu chorar. E ela não fazia ideia do que a esperava na porta daquele homem, ou do segredo que ele guardava. Nos próximos 11 minutos, vou revelar a verdadeira razão por trás da humilhação inicial, o elo oculto entre a idosa e o milionário que ninguém imaginava, e como um simples encontro pode desenterrar décadas de culpa e redenção. Mas antes, imagine o rosto de um homem poderoso se desfazendo em terror. Não por uma ameaça, mas por uma simples presença. Anos antes, Dona Aurora foi tratada como lixo. Uma trabalhadora dedicada, ela havia dedicado sua vida à casa de uma família abastada apenas para ser descartada sem cerimônia, acusada injustamente de um roubo que nunca cometeu. O filho, um jovem valeriano, herdeiro prepotente, foi o mais cruel, a expulsando com palavras que rasgaram sua alma mais profundamente que qualquer chicote. Ela jurou nunca mais olhar para trás. Mas o destino, ou talvez a justiça, tinha outros planos. Hoje Dona Aurora se arrastava pela calçada de mármore branco que levava à imponente entrada, cada passo um eco silencioso de sua dignidade ferida. Seus olhos, antes cheios de lágrimas, agora carregavam a calma de quem não tem mais nada a perder, mas muito a exigir. O primeiro erro que todos cometem é subestimar a memória de uma alma ferida e a força inabalável de sua dignidade quando tudo mais foi tirado. O que ela carregava consigo não era um pedido, mas uma verdade. A campainha, um ornamento de latão polido, soou com um clangor que parecia rasgar o silêncio opressor da tarde. Cada segundo era uma eternidade, um confronto iminente com um passado que Valeriano, agora um magnata da construção, acreditava ter enterrado sob pilhas de dinheiro e anos de esquecimento. A dúvida pairava no ar. Que Dona Aurora realmente queria? E o que ela sabia que o faria tremer? A porta se abriu lentamente, revelando um jovem empregado, confuso com a figura humilde à sua frente. "Posso ajudar, senhora?" Ele perguntou, a voz polida, mas hesitante. Dona Aurora apenas fixou seu olhar além dele, para o interior opulento da mansão, sem dizer uma palavra. O empregado, desconfortável, retirou-se para chamar seu patrão. O momento do reencontro estava a um passo de acontecer, e o detalhe que ninguém percebeu ainda estava por ser revelado. Os passos pesados de Valeriano ecoaram pelo hall de entrada, anunciando sua chegada. Ele surgiu na porta, imponente em seu terno caro, a expressão de um homem acostumado a comandar. Mas ao ver Dona Aurora, parada ali, seu rosto empalideceu. A cor sumiu de suas feições e seus olhos, antes cheios de arrogância, agora refletiam um pavor gélido. O tempo não havia apagado as linhas de preocupação que ela carregava, mas também não havia diluído a imagem dela em sua memória. Valeriano tentou recuperar a compostura, um sorriso forçado surgindo em seus lábios, mas seus olhos traíam o pânico. Dona Aurora... O que a senhora faz aqui? Ele gaguejou, a voz falhando. Ela o encarou sem vacilar, a calma dela sendo a verdadeira arma. O que ela veio buscar não era o que ele esperava, não era dinheiro nem perdão, mas algo mais perigoso. A verdade. O primeiro erro que todos cometem é acreditar que o tempo apaga as dívidas emocionais. "Vim buscar o que é meu, Valeriano", ela respondeu, a voz rouca mas firme. Não havia raiva em seu tom, apenas uma resolução inabalável. Ele recuou um passo, a tentativa de disfarce se desfazendo. A humilhação que ele lhe infligira anos atrás não era apenas um ato de crueldade. Era uma cortina de fumaça, um véu para um segredo muito maior que ele temia que ela revelasse. E a verdade por trás da sua fortuna estava prestes a vir à tona. Foi então que o detalhe que ninguém percebeu se revelou. Dona Aurora estendeu a mão,
e nela repousava uma pequena flor murcha, quase imperceptível, mas de um tom de azul profundo. Não era uma flor comum, mas uma espécie rara que só florescia em um local específico, um local que Valeriano conhecia muito bem. Ao ver a flor, o pânico em seus olhos se aprofundou. Ele começou a suar frio, a lembrança martelando em sua mente. Se você está gostando desta história de reviravoltas e segredos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma revelação. A flor era um símbolo, um elo esquecido com um passado sombrio que Valeriano pensou ter enterrado. A verdade por trás da humilhação não era apenas sua arrogância juvenil, mas um medo profundo de ser exposto. Aquela flor era a chave para um acordo secreto, uma traição que ele cometeu para ascender usando a confiança de Dona Aurora e de sua família. O que a sociedade ignora é o poder destrutivo da culpa não resolvida. Valeriano cambaleou, o rosto agora uma máscara de desespero. A flor, aquele pequeno e frágil pedaço de memória, desmantelava anos de mentiras e uma fortuna construída sobre areia. Ele sabia que a humilhação de Dona Aurora não fora um ato isolado, mas parte de um esquema maior, uma manobra para silenciá-la e apagar qualquer vestígio de seu envolvimento em um negócio obscuro que o catapultou para o sucesso, mas que roubou a terra e a esperança de muitas famílias, incluindo a dela. O que a sociedade ignora é o poder destrutivo da culpa não resolvida e como ela corrói até a alma mais rica. Valeriano, apesar de sua mansão e seus milhões, vivia atormentado por pesadelos, por um vazio que nenhuma riqueza podia preencher. Ele tentou por anos convencer-se de que Dona Aurora era apenas uma velha rancorosa, mas a imagem dela e daquela flor sempre retornava para assombrá-lo. Aquele terreno onde a flor crescia era o epicentro de sua ascensão e sua queda moral. Você se lembra daquele terreno, Valeriano? Dona Aurora perguntou, a voz surpreendentemente suave, mas carregada de uma autoridade que o fez tremer. Aquele que você comprou por uma ninharia, prometendo empregos e um futuro, e depois o transformou em seu império, deixando todos nós na miséria. Seus olhos não tinham ódio, mas uma tristeza profunda, que era mais devastadora do que qualquer acusação. Ela não mostrava raiva, mas uma calma que desarmava. Ele tentou negociar, oferecer dinheiro, qualquer coisa para fazê-la ir embora, para que ela não expusesse seu passado. Eu lhe dou o que quiser, Dona Aurora, uma casa, uma pensão vitalícia. Apenas, por favor, não... Mas ela o interrompeu. A voz firme. Não quero seu dinheiro sujo, Valeriano. A estratégia inesperada que usei não foi para confrontar com raiva, mas para usar sua própria memória e sua culpa contra você. Ela queria algo que o dinheiro não podia comprar. O milionário caiu de joelhos, não em súplica a ela, mas em desespero consigo mesmo. Ele percebeu que não havia como escapar. A idosa não buscava vingança, mas uma reparação que só a verdade poderia trazer. Ela fez um pedido final, inesperado, que o deixou ainda mais pálido. Um pedido que conectava o passado, o presente e o futuro de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. O que ela realmente queria era um reconhecimento, um nome, um legado. O ar na entrada da mansão estava carregado com o peso da verdade. Valeriano, desfeito, finalmente confessou, não com palavras, mas com um aceno de cabeça lento e doloroso. A história da humilhação, da flor murcha, do terreno roubado, tudo se encaixava em um quadro sombrio de ambição desenfreada. Mas Dona Aurora não estava ali para vê-lo rastejar. Sua dignidade intocada, ela ofereceu uma saída, uma chance de redenção, mas sob condições que testariam o verdadeiro caráter do milionário. Eu não vim para destruir sua vida, Valeriano, ela disse, a voz agora um sussurro que ecoava a vastidão do hall. Vim para resgatar o que foi roubado, não de mim, mas de uma promessa, de um legado.
O plot twist final. Dona Aurora não queria o dinheiro ou a mansão. Ela queria que ele reconhecesse publicamente a injustiça, que restaurasse o nome de seu pai, um homem de honra que Valeriano havia difamado para encobrir suas próprias fraudes no acordo do terreno. Ela queria a verdade. A flor murcha não era apenas um lembrete do terreno, mas um símbolo do jardim que seu pai havia cultivado com tanto amor e que Valeriano havia destruído. O que ela pedia era a construção de uma escola ou um centro comunitário no antigo terreno, em nome de seu pai, um homem que o milionário havia conhecido e traído. Era um pedido de reparação que ia muito além do material, um pedido para reconstruir a honra, não o patrimônio. Naquele dia, na porta da mansão, o milionário Valeriano desmoronou e renasceu. Ele viu a si mesmo não como um magnata intocável, mas como o jovem assombrado pela culpa. Aceitou as condições de Dona Aurora, não por medo, mas por um vislumbre de paz que ele não sentia há décadas. Ele prometeu não apenas construir a escola, mas contar a verdadeira história por trás de sua fortuna, admitindo seus erros e usando sua influência para retribuir à comunidade que ele havia explorado. Dona Aurora, com a missão cumprida, virou as costas para a mansão. Ela não carregava mais a dor da humilhação, mas a força da justiça restaurada. O milionário, agora pálido não de medo, mas de uma profunda reflexão, observou-a partir. Sua visita não havia sido um ato de vingança, mas um catalisador para a redenção. A história da idosa humilde e do milionário arrogante se tornou um testemunho do peso do passado, da fragilidade da riqueza e da força inquebrantável da verdade, provando que o legado de um homem não é medido por sua fortuna, mas pela honra que ele deixa para trás.